Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José, obrigado por você estar prestigiando tanto aqui o nosso conteúdo, estar espalhando para outras pessoas também. Obrigado a todos vocês que replicam também os nossos vídeos. Gente, o assunto hoje ele é muito sério porque o Brasil está nessa espiral descendo, né? Na espiral descendente. E como eu já comentei com vocês, infelizmente o nosso país é comandado na presidência por uma pessoa absolutamente sem noção. Eu gravei um vídeo aqui criticando o presidente da República por ir aos Estados Unidos, ao invés de levar um sentimento de concórdia, ele leva um sentimento que ele está querendo banir alguém aqui dentro, ou pensamentos aqui dentro, ele está querendo aniquilar de alguma maneira, né? Vocês pensem só o que deve passar na cabeça de pessoas que têm algum nível de responsabilidade, ver um chefe de Estado, imagina só o Trump viesse aqui no Brasil e viesse dizer que está varrendo dos Estados Unidos pessoas da sua nacionalidade norte-americana, como se fossem invasores, como se fossem ervas daninhas, como se fossem lixo. Aliás, essa metáfora que o presidente usou, de varrer, ele tem isso muito na cabeça, né? Para ele, quem pensa diferente dele, se é que ele pensa alguma coisa, né? Alguém que tem algum tipo de pensamento, para ele é considerado lixo. E, infelizmente, centenas de milhares pensam como presidente da República. Infelizmente, as pessoas vêm para cá, às vezes agridem, elas acham que a gente está jogando contra. É como se a torcida, por si só, resolvesse alguma coisa, né? Gente, eu tenho meus negócios, né? Como pequeno empresário. Eu acharia muito interessante eu queimar minha língua e o governo ser um governo que desse muito emprego, milhões de empregos, que as pessoas estivessem felizes consumindo, indo para os bares, restaurantes, trocando de veículos, as pessoas comemorando aniversário, que eu não ficasse, quando eu estou dirigindo, tendo que driblar o tempo todo pessoas de bicicleta com caixas nas costas, motociclistas vindo na contramão, bicicletas cortando pela direita, pela esquerda, enfim, uma neurose total desses rapazes e moças tentando sobreviver, entregando comida, a república da marmitocracia, as pessoas fazendo comida para vender para tudo quanto é lugar, enfim. Eu ficaria muito contente se os lugares dos meus amigos congêneres, né, que tem restaurantes, bares, cervejarias, cafeterias, se esse pessoal estivesse bombando, mas não é isso que está acontecendo. O consumidor desapareceu do Brasil. A classe média está aniquilada, os servidores públicos estão sem reajuste há mais de 5 anos. E a gente tem um ministro da Economia que ele é um misto de mentiroso e estelionatário, porque ele não diz a verdade jamais, né? Você, como todo estelionatário, como toda pessoa que está está comandando uma tragédia e viu que dá errado, dificilmente essa pessoa revela para as vítimas que o caminho foi errado até o momento derradeiro, né? Eu me lembrei agora do voo 254 da Varig, para quem não se lembra disso, quem é muito jovem, né? Teve um voo que o comandante chamado Garcês, ele errou ali na orientação da bússola ali do equipamento do avião, e o avião, ao invés de ir para Belém, o avião foi para dentro da selva amazônica, passou horas voando, os passageiros olhando pela janela, e não chegava em Belém nunca, e não chegava, e a tripulação tranquilizando os passageiros, está tudo tranquilo, até que acabou o combustível, e o Paulo Guedes lá da cabine, o comandante Garcês, ele diz, olha, pessoal, lamento informar vocês que o combustível acabou, a gente vai ter que fazer uma aterrissagem no meio da selva, e a única coisa que eu posso dizer para vocês todos é tenham um bom fim. Gente, vocês imaginam, isso aí está na caixa preta do voo, isso aí, esses programas que tratam desses acidentes aéreos, né? Tratam isso como uma situação sui generis. No voo da Chapecoense é a mesma coisa, né? O comandante gastou o combustível todo, a aeronave acabou o combustível, não deu nem para avisar para a galera, morreu um monte de gente ali sem saber o que estava acontecendo. E todo mundo crédulo, né? Você vai imaginar que o cara que está comandando o avião sabe para onde está indo. A mesma coisa no Brasil. O nosso ministro que pratica o estelionato político e econômico, porque a política econômica do Brasil é só para beneficiar os negócios que estão sendo feitos na superestrutura. Até os investimentos que foram feitos no Brasil, quando fala, vieram tantos bilhões de investimento no Brasil. Mentira! O que houve aqui foi a compra de empresas brasileiras sem construir nada
apenas a transferência de dinheiro de um lado para o outro. A economia de verdade, a economia que eu vivo, que você que está me vendo aqui vive de verdade, essa não melhorou. Nós estamos cada vez mais com pessoas sem poder de compra. O Brasil está sem consumidores. As pessoas de classe média estão ficando cada vez mais pobres ou empobrecidas. Elas estão fazendo o que se chama no mercado de downgrade. O cara tem um apartamento de 3 quartos, passa para um de 2. Quem mora num bairro mais ou menos nobre vai para um bairro mais simples. Quem está no bairro mais simples vai para a periferia. Quem está na periferia está subindo o morro, está indo morar na favela. Então a gente está vivendo esse tipo de situação. No entanto, os telejornais à noite, quando você for assistir, vão tentar minimizar, vão dizer que o problema todo do coronavírus, que o problema é de fora, de fora, de fora. E o ministro Guedes, com essa mentalidade psicopática e mentirosa do comandante da aeronave, ele disse agora no jornal: estamos absolutamente tranquilos sobre a crise da economia mundial, porque ele disse que agora é a hora da gente ir para cima. É como se a gente tivesse com um paciente numa enfermaria com a doença terminal e o cara chegasse: olha, agora que você está assim, quase morrendo, é que é a hora da gente te dar uma saúde boa, né? Gente, para uma pessoa que está numa situação como essa, até um carrapato é capaz de provocar a morte da pessoa. Então é por isso que a crise mundial aqui dentro, ela está atuando de uma forma muito intensa. Eu comparei hoje a desvalorização do real em relação ao peso. O real, percentualmente ou porcentualmente, ele desvalorizou muito mais do que o peso. Isso significa o quê? Que a nossa economia, ela está conseguindo ficar pior do que a economia da Argentina em termos de credibilidade, de investimento, de fluidez, de tudo, não é? E a gente não tem no nosso país nenhum tipo de perspectiva de solução da nossa economia a curto prazo. Esse governo não tem projeto, esse governo não tem nenhum tipo de caminho, a não ser os caminhos traçados de fora para dentro pelo Fundo Monetário Internacional, como todas as reformas que o Brasil passou. Reforma trabalhista, FMI. Reforma Previdência, FMI. Reforma administrativa, FMI. Reforma tributária, FMI. Todas as reformas que Paulo Guedes defende aqui no nosso país não são da cabeça dele, porque ele é simplesmente um pau-mandado, envernizado e que sabe falar muito bem em público, sobretudo quando o público é um bando de inocentes, é composto por um bando de inocentes, ou um bando de tolos, ou um bando de espertalhões que estão vendo para onde o ministro espertalhão está querendo levar o nosso país. Então, se você vive na economia de verdade, meu amigo, você aperte seu cinto, enxuga a sua empresa ao máximo, economize o máximo que você puder. Se você está devendo a banco, renegocie os contratos com o banco, tente esticar o máximo que você puder. E se você está na economia de verdade, amigo, reze e continue a ter sua criatividade para manter a sua atividade andando e o seu negócio funcionando. Na cabeça dos bolsonaristas fanáticos, eu não sei que gente é essa, a gente deve ter muito dinheiro, porque essas pessoas não estão vendo a catástrofe da nossa economia. A gente deve estar muito bem empregada, gente com estabilidade, gente que mora bem, gente que não se importa com o outro, que acha que a política neoliberal do individualismo, do egoísmo é a solução para alguma coisa, como eles defendem no Brasil, né? Uma política conservadora nos costumes e liberal na economia. Só para enfatizar, a economia do ministro liberal injetou hoje no mercado 3 bilhões de dólares para o dólar não subir já o tanto que já subiu. E a semana passada, mais de 5 bilhões de dólares para conter a alta do dólar. Ué, mas eles não são liberais? O mercado não é para funcionar de uma forma livre, sem nenhuma interferência do Estado? Então, gente, nós estamos na mão de estelionatários, vigaristas, mentirosos, num país cujo presidente é uma pessoa sem noção. Então eles vão querer entregar ainda mais rapidamente o nosso país e a nós, o que compete, a gente está atento, está espalhando cada vez mais uma visão crítica para conversando com as pessoas, questionar elas, né? Se a gente está alucinado, se a gente está falando alguma loucura, se a economia de verdade ela está crescendo em algum ponto do nosso país. Se a economia de verdade é aquela que o William Bonner está falando, ou a economia que você está passando no supermercado, na compra dos seus bens,
no pagamento dos seus impostos, das mensalidades das escolas dos seus filhos, dos planos de saúde, do seu condomínio. Qual é a economia que está funcionando de verdade? Se é do faz de conta, a comandada pelo estelionatário ou a que a gente está vivendo no nosso cotidiano. Gente, eu fico por aqui, desculpem mais uma vez o desabafo, mas eu acho que a gente precisa ser muito contundente nas críticas, de uma forma consequente, para a gente ver se consegue chacoalhar algumas mentes e alguns corações, né? Vamos ver como é que vai ser a cobertura jornalística da catástrofe, e eu garanto uma coisa a vocês vão colocar sempre a culpa no fator externo, e vão colocar uma série de economistas para nos engabelar, dizerem uma série de mentiras para reforçar o grande estelionato, o grande Titanic, no qual o Brasil se transformou, comandado por essas criaturas cínicas que a gente vê nos telejornais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva, dá o like, aquela história toda. Um abraço, tchau, gente.